Tá bem, então, boa tarde a todos, né? Vamos iniciar mais uma palestra do Mateando, tá? Que é a Matemática Avançada, Novas Discussões Online, organizada pelas universidades da UFPEL, a FURG, o FSM e a URGS, tá? O Adilson da FURG, a Paty da UFSM, a Miri da URGS, eu, Giovanni, Liliana, Andréia, professores aqui da UFPEL, e a Andressa e o Guilherme, professores, alunos, né? Já estou quase professores, né? Porque a Andressa está se formando agora, né? Alunos do curso de matemática aqui da UFPEL, tá? Então, Mário, muito obrigada, tá? Pela tua palestra. Adilson, tu vai apresentar o Mário? Com um resumo? Posso apresentar, sim. Tá bom. Tá. Então, por favor, a comissão organizadora, vamos fechar o microfone e a câmera, né? E vamos só deixar o Mário e o Adilson. Então, obrigada, Mário. Imagina. Professor Mário, obrigado de novo aí pelo aceite do convite. O professor Mário, ele é professor aqui da FURG, né, Universidade Federal do Rio Grande. Ele tem a graduação dele na UFSM, mestrado na UNB e o doutorado na URGS. Atualmente ele é coordenador adjunto do nosso curso de Matemática Aplicada aqui na FURG. Ele que é um dos idealizadores desse curso aí, um grande incentivador do estudo e da divulgação da matemática aí, é um dos grandes responsáveis por boa parte do corpo docente que a gente tem aqui. Passou pelas aulas do professor Mário, foi incentivado para fazer um mestrado e um doutorado aí, e hoje poder retornar. Boa parte mesmo, eu não vou citar para não faltar alguns professores aqui, mas sem dúvida ele é um grande exemplo para todos nós aí, é uma honra estar assistindo essa palestra dele hoje aí. Obrigado, Mário. Imagina. Boa tarde a todos aí. Queria começar agradecendo aí o convite do Adilson, né, que foi bem inusitado para mim. E eu vou tentar fazer uma apresentação assim, porque a gente começou, né, e não pôde encerrar, então hoje vou retomar como se estivesse iniciando do zero, né? Então, esse assunto surgiu, essa ideia de escrever, estudar como ficaria a forma geométrica das curvas cônicas, né? Ela surgiu de uma aula que eu estava dando na época, se eu não me engano, para uma turma de cálculo 2 ou geometria analítica na FURG, né? Então, o que aconteceu é que, eu acho que provavelmente fosse cálculo 2, né, pelo assunto, assim. Quando eu entrei na sala, estava uma confusão, os alunos discutindo uns com os outros, né? Eu acho que estavam um pouco bravos com o meu colega, que tinha acabado de sair e tinha contado para eles que uma circunferência podia ser quadrada, né? E aí, eu acho que, não sei o que aconteceu na aula, que eu entrei e alguém estava dizendo assim, só se for na cabeça dele que uma esfera pode ser quadrada, né? Ou uma circunferência, no caso. E aí eu aproveitei a deixa, assim, né, para aquecer o motor e falei, não, mas uma circunferência pode ser quadrada, né? E aí eles me olharam assim, mas como, né? E aí talvez, eu não sei se eles não tivessem entendido a explicação, ou tinha sido só comentado, sem maiores detalhes, né? Então eu entrei na aula e comecei a construir com eles a ideia da circunferência, né? Comecei a trabalhar com a ideia métrica, né? Tentei convencer eles de que havia uma maneira de medir distâncias que não era a mesma do Teorema de Pitágoras, né? Que pressupunha assim, a distância de 2 pontos como o menor caminho, né? Dentre todos aqueles que unem os 2 pontos. Então, em vez de ir pela hipotenusa, você poderia ir pelos catetos. E no cotidiano, né, isso é muito usado, tanto que é chamado de geometria do taxista, né? O menor caminho, 2 pontos, tem um impedimento na trajetória, né? Por exemplo, pode haver um buraco, pode haver um prédio. Então ele tem que contornar pelas esquinas. E isso se prova que tem as mesmas propriedades, medindo distância assim, se demonstra que tem as mesmas propriedades que a métrica euclidiana, assim chamada, né? E aí, então eu convenci eles, como vou tentar convencer vocês hoje aqui, de que uma esfera pode ser quadrada, mas eu não me restringi a isso, né, depois. Eu saí da aula
O pessoal gostou, ficou assim mais curioso e a discussão acho que continuou e tal, né? Mas aí, saindo dali, eu me perguntei assim, tipo, como será que seria a forma da parábola, da elipse, da hipérbole, né? Que são curvas que você ensina para alunos de graduação aí, nos primeiros anos ainda, no primeiro ano de curso, normalmente, né? Mas eu nunca tinha visto nada a respeito desse assunto usando uma outra forma de medir distâncias. E aí fiquei com isso na cabeça, né? Mas essas coisas ficam na cabeça, mas ficam ali como um mosquito pinicando no ouvido, não, sem tu botar a mão na massa, né? E aí, numa ocasião, eu vinha de Santa Maria para Rio Grande e dei carona para um professor lá da UFSM, que tinha sido meu professor, foi professor na Federal do Rio de Janeiro, o professor Osmar Francisco Giuliani, né? E aí, durante a viagem, a gente conversando sobre várias coisas, conversava sobre matemática, naturalmente, né? E aí eu meio com vergonha, assim, meio... será que não vou estar falando uma bobagem, né? Pô, como será que seria a métrica? Como será que seriam as curvas cônicas, né? Exceto a circunferência da métrica da soma. E aí eu vi que ele ficou pensando sobre aquilo. E aí, sei lá, uns 5 minutos, uma coisa assim. Mas uma boa pergunta, né, cara? E aí eu digo, eu me animei, né? Eu digo, eu vou tentar investigar isso aí, né? E na minha família tem uma pessoa que está presente, que é o meu irmão, Getúlio Rocha Retamoso, né? Que também foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida, claro, não só pessoal, mas na minha vida profissional, né? E a gente costumava, nas reuniões de família, aos domingos, a gente ficava que nem dois nerds ali, né? Numa mesa enorme, lotada de pessoas, a gente ficava conversando sobre matemática, fazendo cálculos, resolvendo problemas ali, né? E aí eu lancei isso para ele e ele começou a pensar, começou a fazer os cálculos e tal. E combinou isso aí, a gente tentou, a pessoa disse, vamos escrever um artigo sobre isso, vamos mandar para alguma revista aí alguma revista básica, assim, né? E submetemos para a RPM, Revista do Professor de Matemática. Só que isso, assim, já fazem, será uns 20 anos, mais ou menos, 19 anos, né? Mas o artigo não foi aceito como artigo, foi aceito como painel, que é mais ou menos uma página da revista. E deram os argumentos que eles deram lá, que a gente não conseguiu reverter, né? E aí guardamos isso. Eu nunca mais... É aquela coisa assim que talvez vocês todos aí que trabalham com matemática, que pesquisam matemática, né, devam experimentar, que assim, você tem um problema, você resolveu o problema, e você está satisfeito. Não ficamos assim, muito preocupados com o fato de vamos publicar, porque eu acho que não é da nossa natureza, né? Fizemos o problema, fizemos os rascunhos, tínhamos os papéis todos anotados, mas eu perdi, eu não achei aqui em casa, né? E o Getúlio também não, né? E aí, então, eu queria salientar isso, né? Porque recentemente ela acabou virando tema de uma dissertação de mestrado pelo Profimate, né? Se eu não me engano, na Universidade de Rio Claro, não vou lembrar o nome do rapaz aqui, porque tem muitas consoantes no nome dele, eu não vou lembrar, mas é Márcio alguma coisa. E aí, então, recentemente, em 2019, foi publicado, virou um assunto. Naturalmente, né, que isso não é pensado, não é uma coisa assim, tão difícil que uma pessoa não possa imaginar uma pergunta dessas, como eu fui capaz, né, como nós fomos capazes. Então, não tem nenhuma... Se alguém já fez isso antes, em algum lugar do mundo, provavelmente, né, mas eu nunca tinha visto, né? E aí, então, quando o Adilson me convidou para fazer essa apresentação, eu achei que estava na hora de apresentar um assunto interessante para os estudantes, né? Eu sei que tem colegas meus, tem pessoas aí que trabalham pesquisando matemática mesmo avançada, da mais pura, né? Ou da mais aplicada, né? Mas é um assunto assim que não tem nada de difícil, é muito simples, vocês vão ver aqui, mas eu acho que é interessante para a formação dos estudantes, né? Porque eu lembro na época que era estudante de matemática, as coisas que mais me chamavam a atenção, as aulas eram obrigação, né? Você tem que ir lá, tem que assistir a aula, tem que fazer as provas, tem que cuidar da sua formação, você é responsável da sua formação, a maior parte, né? Mas como eu tinha acesso a revistas, assim, eu gostava de ler artigos, né? Então eu colecionava a RPM desde
acho que em 1982, eu não me lembro quando é que ela teve a primeira edição, mas eu acompanhava porque encontrava na sala do meu irmão, né, e gostava de vasculhar problemas ali. E aí, então foi isso que veio, o desejo de, vamos publicar na RPM, né, mas não foi possível, então paciência, né. O que ocorre agora? Eu resolvi tirar do baú, né, essa ideia, essa lembrança, né, e apresentar para vocês para ver assim como é que as ideias surgem em matemática, né? Elas não precisam ser necessariamente coisas assim muito sofisticadas, mas é importante para a sua formação você teve uma ideia, tenta desenvolver ela, porque isso ajuda bastante, né? Ajuda bastante, te motiva bastante, né? Então, eu peço desculpas pela apresentação que eu vou fazer, né? Mas eu preparei uns slides aqui, mas eu não sei se eles vão estar a contento, né? Então, alguma parte eu vou ter que rascunhar na lousa, nessa barra, nem sei como é que chama esse negócio, na mesa digitalizadora, né? E aí vou explicando, porque aí no final eu vou fazer a exibição do quadro completo, o panorama completo dessa floresta aí, né? Com cada árvore no seu lugar ali, a hipérbole, a parábola, a elipse e a circunferência, né? Então, primeiro eu preciso lembrar aqui de uma noção do que é medir distâncias, né? Que é a noção de métrica, né? Então, uma métrica é uma função, você tem um conjunto aqui, né? Não vazio, e define uma função. Mário, eu não estou enxergando. Desculpa. Pode compartilhar ali, por favor. Claro. E onde é que compartilha isso aqui? Compartilhar do lado da câmera ali não tem uma... Sim. Janela. É aqui. Então, você tem aí um conjunto não vazio, né? E vai definir uma função do produto cartesiano desse conjunto em R, né? Quer dizer, para cada par de pontos do produto cartesiano do conjunto M pelo conjunto M, você vai associar uma função... Oi? Aqui está carregando ainda, não sei se as outras pessoas estão enxergando a tua apresentação. Já está. Eu estou acompanhando em tempo real. Tá normal. Ah, perfeito, então. Tá? Então, tem um conjunto não vazio, né? E tem uma função definida no produto cartesiano desse conjunto por ele mesmo, nos reais. Então, a cada par xy, você associa um número real d de xy que satisfaz as seguintes propriedades. Ó. É bem intuitivo, né? A distância de um ponto a si mesmo é zero. Bem natural, né? Bem natural. A segunda é que não importa se você mede a distância do ponto A, do ponto X até o ponto Y, ou do ponto Y ao ponto X. O resultado tem que ser o mesmo. A terceira propriedade é que essa distância ela tem que ser sempre... aqui, na verdade, seria a segunda, né? Aqui, ó, ela é sempre zero de um ponto a si mesmo e a distância de x a y nunca é negativo, né? Então, na verdade, isso aqui se diz assim, né? Ela é sempre positiva e ela é igual a zero se somente se x for igual a y. Então, ela é sempre maior ou igual a zero. Tá? E a terceira propriedade, que é conhecida como desigualdade triangular, é muito importante, né? Ela diz o seguinte, que quando você... É justamente a desigualdade triangular, né? Que define triângulos, né? Então, a distância de x até z, de um ponto x até o ponto z, ela é menor ou igual que a distância de x até y mais a distância de y até z. Né? A igualdade vale quando os pontos estão alinhados, né? Caso contrário, vai valer a desigualdade. Né? Então, isso aqui é chamado de desigualdade triangular justamente por causa da propriedade que caracteriza a definição de um triângulo. Né? Você tem aqui
o lado A, o lado B e o lado C, o lado A tem que ser menor que o lado B mais o lado C. O lado C tem que ser menor que o lado B mais o lado A. E o lado B tem que ser menor que a soma de C com A. Né? Então, isso aqui são as propriedades que você abstrai, né? Hoje em dia, com a matemática no nível que se encontra, né? Você abstrai lá da forma de Pitágoras, lá do Teorema de Pitágoras, né? Por quê? Porque a regra do Teorema de Pitágoras, lá, a conclusão do Teorema de Pitágoras, lá, ela permite definir uma função com essas características, mas não necessariamente você precisa se restringir a isso. Né? Então, o que significa a métrica da soma? Né? A métrica da soma, ela é encarada da seguinte maneira, você tem um triângulo aqui, né? Retângulo, né? Opa. Então aqui o lado y, que você associa a ele o módulo, né? Eu já vou falar sobre o módulo, né? E aqui o módulo de x. Então a distância do ponto A, ponto P, ao ponto Q aqui, ela é, supondo, eu coloquei a origem aqui, né? Aqui você tem o eixo x, aqui o eixo y, mas isso aí é bem particular, né? Não é necessariamente tem que estar sobre os Gs coordenados, né? Ela funciona do mesmo jeito. Então aqui a distância de P até Q vai ser módulo de x mais módulo de y. E aí o que é que acontece, né? Com essa... Mário? Oi? Ô, Mário, desculpa te interromper. Ah, agora voltou. Voltou. Tinha sumido, tinha dado um barulhinho e agora voltou. Tá bom. Obrigada. Então, Desculpa. nada, imagina. Não, imagina, pode avisar. Quando você define essa expressão aqui, né? Falando que, em relação à origem aqui, você está falando da distância, você prova que essa função aqui, ela satisfaz essas três condições. Então, ela é uma maneira de medir distâncias. É conhecido como métrica da soma. Tá? Existe a métrica do máximo, existem outras métricas, né? Mas aqui, no caso, hoje, vamos restringir a isso. Como é que você calcula a distância de dois pontos? Você faz a adição do valor absoluto da diferença das coordenadas. Tá? Então, aí a ideia é fazer o seguinte, bom, como é que eu vou trabalhar com a circunferência? Bom, uma circunferência tem uma definição que depende de métrica. Então, eu vou exibir aqui uma apresentação, porque aí fica mais fácil de... Eu já escrevi essas coisas, né? A definição de circunferência supõe duas coisas, né? Você precisa de um ponto fixo e de um número positivo. Então, a circunferência vem a ser definida como o conjunto de todos os pontos do plano. Já vai aparecer a transparência aí para vocês, tá? Eu acho que eu tenho que trocar aqui a tela agora. Desculpem aí, mas não sei o que aconteceu. Tudo em dia de apresentação não funciona 100%, né? O meu processador está muito lento do LaTeX, tá? Vamos ver aqui, mano. Agora sim. Pronto. Então,
que agora deu. Estão vendo? Só compartilha com nós. Eu não estou vendo ainda. Tá, só um pouquinho então, porque tá uma confusão isso aqui. Tava testando, eu estava testando, estava tudo funcionando bem. Não, tranquilo, depois tu só compartilha a tela que não está compartilhando. Então, é isso que eu achei que já estava pronto aqui. Do lado de uma câmera ali embaixo. Né? Não, é que não está aparecendo o PDF mesmo aqui. Ah, tá, tudo bem, tranquilo. Bom, vai no velho giz e quadro, para mim, sempre, eu gosto muito mais. Funciona bem melhor. É assim, ó. Aí, quando você tem a definição de circunferência, né, é o conjunto de pontos. Vamos ver se eu acho que abriu aqui agora. O que está acontecendo assim, ele não está funcionando no modo de apresentação, entendeu? Vamos ver se dá agora. Agora apareceu. Deu, tá vendo bem direitinho agora. Agora a gente está vendo bem. Então, aqui não está... Bom, vocês estão vendo, tá bom. Não tá bom para mim aqui, mas se vocês estão enxergando, o que eu quero, né? Isso, a gente enxerga como se fosse o PDF mesmo, né? Tu baixando. Isso. Então, mas a gente está enxergando. Então, só ver uma coisa, tá aparecendo definição de circunferência agora, então. Isso. Ele não está funcionando para mim aqui. Como apresentação, né? Aqui não tá como apresentação, Mário, tá? Quando tu baixa ele, né? Sim, então. Vai aparecendo. Então tá vai ter que ser assim, tá? Tá, funcionando bem assim. Eu acho que é por causa do sistema, porque ele estava funcionando para mim aqui até agora há pouco, né? Então, ó, o que é a definição de circunferência, né? Dado um ponto O no plano euclidiano e um número real, ρ maior que zero, você chama de circunferência de centro O e raio ρ o lugar geométrico plano C, né, de todos os pontos do plano, tais que a distância é constante e igual ao raio, né? Então essa aqui é a definição de circunferência. Então o que eu vou fazer agora? Quando você aplica a definição de circunferência aqui, utilizando a geometria analítica, né, o que se faz uso? Você faz uso do teorema de Pitágoras. Só que agora o teorema de Pitágoras para nós não existe. Então qual é o recurso? Usar a métrica da soma. Então, vou ter que compartilhar a tela de novo aqui, tá? Eu acho que eu vou me manter num só aqui, senão vai dar muita confusão. Tá muito ruim aqui a exibição dele. Porque aí depois no final eu vou lá pro GeoGebra e mostro tudo no GeoGebra, tá? No GeoGebra. Porque eu não sei se eu tenho a opção aqui de compartilhar a tela inteira, né? Eu não consegui ver aqui. Tem, tu consegue compartilhar a tela inteira. É guia do Chrome daí, guia do navegador. Isso. Ou... Acho que não, acho que ele tem que pedir para compartilhar a tela inteira mesmo. Se ele compartilhar uma guia só, não vai abrir. A conferência web, tá? Agora achei aqui. Agora vai funcionar, né? Eu acho que sim. Isso, agora a gente está vendo toda a tua Agora tela. deu. Isso, agora deu tudo. Pronto, então agora deu. Tá? Desculpem aí, isso é um problema de BIOS. Mas para mim tá um mosaico aqui, hein, gente?
Não sei. Não, agora, acho que agora o Mário vai botar a tela, né? Não está aparecendo a Vai. tela ainda? Tá aparecendo a tela, não tá aparecendo a apresentação. Tá. A própria do web, E agora? Vamos ver. o bate-papo, Não, eu não sei o que está vendo, porque aqui estava exibindo a apresentação para mim aqui. Agora está aparecendo. E agora? Agora tu encerraste a apresentação. Não, então tá mal. isso. Estava no PDF antes. Estou compartilhando a tela. Estou compartilhando a conferência, tá? É o que aparece para mim aqui. Não, a conferência tu vai acabar compartilhando só essa janela da conferência e aí não vai dar certo, porque a gente vai ficar olhando aquele efeito de infinito. Então tem que ser alguma outra janela que apareça aí, ou a tela inteira. Vamos ver aqui então. Ó, eu tenho uma que é da conferência, que aparece a janela inteira, tela cheia. Tem uma janela aqui que é o programa que eu estou escrevendo ali, né? E tem uma que é a guia do Chrome. Então não tem a opção de compartilhar a tela inteira, Mário. Tá, então, pá. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer como se estivesse dando uma aula, tá? Eu não uso o mconf, né? Então por isso que eu não tinha experimentado desse modo aqui ainda. Mas agora vamos fazer assim, vamos fazer do jeito que funciona aqui. Só um instantinho mais. Vou compartilhar a janela, só que aí cada vez que eu trocar do programa aqui eu vou ter que usar, refazer tudo, tá? Agora vocês estão enxergando. Sim, estamos enxergando. Então é o conjunto de pontos do plano, né? Tais que a distância de P até o centro, né? Desculpa, até o centro, até a origem, no caso aqui, é ρ. Né? Então é dado aqui O e ρ maior que zero, circunferência é o conjunto de todos os pontos, né? Do plano tais que isso aqui ocorre, né? Tais que a distância de P até o centro é um raio. Bom, o que acontece? Aí nós vamos usar isso aqui, essa definição, só que em vez de usar a distância constante, nós vamos usar a noção da distância na métrica da soma, né? Então eu teria aqui, ó, o eixo Y, aqui o eixo X, e quando você fala métrica da soma, eu estou procurando o conjunto de todos os pontos, tais que o norma de X, o módulo de X, né? Mais o módulo de Y, seja igual ao raio. Eu vou fazer igual a 1 raio, tá? Para facilitar a compreensão depois e os desenhos lá no GeoGebra, tá? Então o que acontece, ó? Aqui, ó, eu tenho que analisar agora a situação nos diferentes quadrantes do plano cartesiano, né? Então a ideia é fazer o seguinte, é analisar a situação em que o x é maior ou igual a zero, o y é maior ou igual a zero, o x é menor que zero, o y maior ou igual a zero, x menor que zero, y menor que zero, x maior ou igual a zero, e y menor que zero. Então, o que ocorre, né? Como a função módulo é definida, vocês, todos os estudantes aí, já conhecem a função módulo, né? Porque ela é uma das primeiras funções que se estuda no cálculo ali, né? Então, significa que
o módulo de x é x, se x for maior ou igual a zero. E vai ser menos x, ou é menos x, né? Para x menor que zero. Então, aquele lá de cima, ali é x maior ou igual a zero. Eu vou borrar aqui, perdão, mas é que se eu for usar borracha ali, vai desconfigurar a ponta de caneta. E o professor está recém ficando familiar com essas coisas aqui, tá? E então o que acontece? Ó, se eu me restringir ao primeiro quadrante, o que ocorre ali? Ó? O módulo de x é x e o módulo de y é y. Por quê? Porque os dois são não negativos, né? Então isso significa que você tem a equação x mais y igual a 1. Só que isso é uma reta, né? É uma reta no plano xy. E ela passa justamente aqui no ponto 0,1 e aqui no ponto 1,0. Então você tem aqui, no primeiro quadrante, uma reta é pedaço de uma circunferência. Na verdade, um segmento de reta, né? Aí o que ocorre? Se você for para o segundo quadrante, ó, na verdade poderia fazer por simetria aqui, tá? Mas vamos assim, deixar para falar na simetria quando trabalhar com as outras. Então, quando você trabalhar no segundo quadrante, o y é negativo. Então, nessa ocasião aqui, você vai ter o x e o módulo de y vai ser menos y, ou seja, esse aqui se torna menos y. Então, você fica de novo com uma reta, x menos y igual a 1. O que acontece? Aqui estaria o menos 1, e aí você tem uma reta aqui, segmento de reta no segundo quadrante. Mas acontece que essa figura é toda simétrica, essa equação é toda simétrica. Por quê? Porque se você fizer essas substituições aqui, ó, logo em seguida, fizer assim, ó, módulo de x mais módulo de y é igual a módulo de menos x mais módulo de y. Eu falei uma coisa errada ali. É essa equação aqui que eu analisei agora. Aqui, módulo de menos x mais módulo de menos y. E aqui, módulo de x mais módulo de menos y. Isso tudo sempre igual a 1. Então, aqui tá, eu fiz mal ali, desculpa aí. Aqui é menos x mais y, tá? É menos x mais y. Porque o x é negativo nesse quadrante e o y positivo. Então, esse aqui seria substituído por menos x. Por quê? Porque o módulo de x é menos x se x for negativo. E aplica a mesma análise, né, nos demais quadrantes e você vai ficar com uma reta aqui, ó, um outro segmento de reta aqui. Então, aí você tem todos os pontos ao longo de cada segmento de reta, mantém a propriedade de que aqui é menos x, menos y igual a 1, e aqui é x menos y igual a 1. Certo? Então, eu acho que aqui é menos 1, né? Ó, tem alguma coisa errada aqui. Me perdoe se eu fiz alguma conta aqui que não ficou legal, tá? Mas a ideia é essa, né? Você trabalhar com... Aqui seria o mesmo que fazer x mais y igual a menos 1, uma reta paralela àquela. E essa aqui é uma reta paralela àquela lá. Seria o mesmo que dizer que é x menos y igual a menos 1. Seria o mesmo que dizer que essa aqui, ó, é x menos y. Essas retas são paralelas, duas a duas. Essas vermelhas aqui são paralelas e a preta é paralela com a vermelha também. Então, ao longo de cada um desses segmentos de reta aqui, você tem a definição de circunferência sendo satisfeita, só que utilizando a métrica da soma. Tá? Então, ó, na métrica da soma, uma circunferência é um quadrado. Tá?
E como que ficaria o caso de uma hipérbole, né? O da hipérbole eu tenho toda a apresentação escrita ali no PDF, mas eu não vou agora ficar mudando ali, porque já deu problema, não vamos perder mais tempo com isso, né? O que acontece aqui, ó? Se eu trabalhar com a hipérbole também tem uma definição envolvendo distâncias entre pontos, tá? Então ela é conjunto, você dado os dois pontos, F1 e F2, e um número real, vamos chamar de o que eu usei lá, de alfa maior que zero, hipérbole é o conjunto de todos os pontos P do plano tais que a diferença em valor absoluto, então seria assim, ó, o valor absoluto da diferença das distâncias de P até cada um dos focos é constante e é duas vezes o alfa. Duas vezes essa constante dada. Lembrando aqui, enfatizando, né, com o alfa menor, duas vezes esse alfa é menor que a distância do foco 1 ao foco 2. Certo? Então, o que a gente faz, né? Vamos supor que eu estou colocando também, como se costuma fazer lá no estudo das cônicas, um sistema de coordenadas bem adequado, né? Afinal de contas, esse é o papel da geometria analítica, né? Você resolver problemas de geometria usando sistema de coordenadas. As coordenadas você põe onde você quis julgar melhor, né? Então, o que se costuma fazer, né? Aqui eu tenho o eixo Y, aqui eu tenho o eixo X, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um foco, bem como se costuma fazer, colocar um foco aqui à esquerda, e um outro foco simetricamente à direita. Então essa distância aqui é a mesma que essa. O comprimento desse segmento aqui é a origem, né? Bom, o que ocorre daí, né? Quando eu falo, vamos fazer assim, né? Quando eu falo num ponto pertencer à hipérbole, significa que ele está falando na distância de F1, de P até F1. Esse F1 eu estou atribuindo coordenadas. Então eu coloco aqui menos gama, 0. E esse F2 aqui é gama, 0. Tá? Gama é maior do que alfa. A distância do F2 até o F1 é 2 gama, e aí o alfa tem que ser menor que esse gama, que a constante real dada, né? Isso aqui é positivo. Tá? Muito bem, agora eu aplico a definição, né? O que a definição me diz lá? Ela diz o seguinte, ó, que o valor absoluto da distância de P até F1, então quando eu falar na distância de P até F1, ó, vou voltar um pouquinho aqui. Quando eu falar na distância do ponto P até o F1, eu tenho que andar pelos catetos do triângulo correspondente, né? Então, um triângulo retângulo, eu projeto aqui no eixo X, o comprimento, o cateto correspondente mede módulo de Y. Quando eu ando para cá, ó, ele vai medir toda a coordenada X do ponto, mais o μ, que é a distância do F1 até o ponto médio entre os focos. Então, o que eu tenho ali, ó, acaba sendo isso aqui. Módulo
de x mais delta mais o módulo de y. Métrica da soma. Isso aqui é a distância do ponto P até o F1. Agora eu tenho que fazer a diferença, com a outra distância. Bom, a outra distância você raciocina analogamente, você vai ter x menos delta mais o módulo de y. E aqui já começa a ficar algo interessante. Ó. Isso aqui é 2α. Tá? Então o que ocorre? Ó? Quando eu trabalhar aqui dentro, nota que esse módulo de y aqui vai se cancelar com o módulo de y daqui. Faltou um parênteses ali. Tá? Então, isso aqui vai resultar no seguinte, ó, é x mais delta menos x menos delta igual a 2α. Bom, e daí, né? Daí que agora eu tenho que fazer uma análise da mesma maneira como se faz lá na geometria analítica métrica usual, né? Essa situação, esse módulo aqui, usando a definição da função módulo, ele tem duas possibilidades. De novo, você pode notar que vai ter uma simetria em relação ao eixo y. Tá? Porque se você trocar o x por menos x, você vai simplesmente trocar o sinal da expressão que está dentro do módulo maior. E isso simplesmente vai dizer que você tem os pontos que estão situados à direita do eixo y, vão ter seu reflexo à esquerda do eixo y. Então é uma simetria em relação ao eixo y. E como o y não está presente, é óbvio que é simétrico em relação ao eixo y. Desculpa, ao eixo x. Então essa análise aqui me conduz a dois casos. Ó. X mais delta menos x menos delta igual a 2α. E o caso B seria menos essa expressão toda, que eu posso escrever assim, x mais delta menos x menos delta em módulo igual a menos 2α. Então essas duas equações mostram exatamente essa simetria que eu estava falando. Eu vou me restringir a analisar esse caso aqui, o caso A. Tá? Deixa eu só mudar a cor aqui um pouquinho. Isso aqui era interessante, isso aqui para mim é a mais chata de analisar, mas é a mais interessante, né? Esse aqui. E aí como é que eu vou fazer essa análise? Vou fazer assim, ó. Eu vou... você nota que a coordenada x de cada ponto ali, ela tem uma variação ao longo da reta. A princípio, ela pode variar ao longo da reta inteira, de menos infinito a mais infinito. Mas como a gente já sabe o que vai obter, eu vou dividir em duas partes. Eu vou dividir a parte em que o x está nessa banda aqui, ó, e depois o x está nessa parte aqui. Tá? Então, aqui fechado, né? Aqui fechado. Daqui para cá ou daqui para cá. Tá? Então, vou primeiro nesse caso aqui, x maior que zero e menor que delta. Está compatível com essa... Na verdade, eu já posso eliminar aqui, né? Na exigência da definição lá, ó, eu não posso ter o alfa, maior que delta, né? Então, o x vai se restringir a esse trecho aqui mesmo. Não tem por que testar outra região, embora eu tenha feito isso, né? Mas podemos analisar isso aí, se precisar. Então, olha aqui, ó. Eu vou estudar essa equação A, supondo que x está entre delta e zero, maior ou igual a zero, né? E lembrando que delta... Não, desculpa aqui, né? Tá entre... que é alfa, né? Tá, o alfa de onde é que viria? Viria de você marcar exatamente como faz lá no plano, na métrica usual. Você marcar um ponto aqui
marcar um ponto aqui assim, mais ou menos, ó, que indicaria a constante dada, né? Essa aqui é alfa. Ela precisa satisfazer essa condição para que a definição seja atendida, tá? Então, o que acontece? Ó? Se eu tiver nessa banda aqui, 0 alfa, o que ocorre? A gente vai chegar à conclusão de que não tem nenhum ponto nesse trecho aqui também. E vai chegar à conclusão de que também não tem nenhum ponto nesse trecho aqui. E para cá ele não pode estar. Então, o que acontece? Ó? Aqui vai ser vazio, entre o ponto azul e o vermelho vai ser vazio, e antes do ponto azul também vai ser vazio, até a origem também vai ser vazio. Isso vai nos mostrar que existe uma reta aqui, ó, exatamente em cima do ponto azul aqui, que faz o papel de um ramo da hipérbole. Tá? É uma reta vertical. Por que isso ocorre, né? Por que isso ocorre? E agora eu vou aplicar a definição lá e vou ver assim, ó, como o x está à direita aqui, né? E esse alfa é menor do que delta. Isso aqui quer dizer que x menos delta é negativo. E x mais delta vai ser positivo. X mais delta vai ser positivo. Então, quando eu trabalhar com esses dois módulos aqui, ó, quando eu substituir lá, eu vou ter módulo de x mais delta é x mais delta. E módulo de x menos delta, como x menos delta é negativo, vai ser menos x menos delta. Bom, isso aqui tem que ser igual a 2 alfa, para que o ponto esteja na hipérbole. Só que o que ocorre? Essas duas aqui se cancelam os deltas, né? E aqui vai dar menos, com menos vai dar mais, com esse menos vai dar menos. Então, delta menos delta vai dar 0. E aqui, menos com menos dá mais, você tem 2x igual a 2 alfa. Isso aqui quer dizer que x é igual a alfa. Então, o que está dizendo? Está dizendo que não existem pontos do mesmo jeito que lá na hipérbole, né? Não existem pontos do mesmo jeito que na hipérbole, no caso da métrica usual, não existem pontos da hipérbole com coordenada x nesse intervalo aqui. É só nessa reta aqui. E se você tentar trabalhar com ele à direita aqui, você vai chegar a uma contradição, tá? Eu vou fazer ela, mas aí eu não vou fazer a outra aqui, tá? Porque ela dispensa, né? É a mesma conclusão que você vai chegar trabalhando nessa faixa de variação do x. Você vai chegar a uma conclusão que é a mesma que se o x estiver à direita de gama. Tá? Então, o que acontece? Ó? Como é que acontece lá? Agora, na segunda parte, você tem o x ainda menor que delta, mas maior que alfa. Né? Então, você tem assim, ó, alfa menor que x, menor que delta. Isso não muda nada, porque você vai continuar com a seguinte situação, ó, x menos delta é negativo. E x mais delta é positivo. Então, de novo, você vai cair na mesma situação anterior, só que vai chegar à conclusão, o quê? Como é a mesma análise anterior, você vai chegar à conclusão de que o x tem que ser alfa. Mas isso não pode, porque eu estou nessa faixa aqui. Então, não tem nenhum ponto nessa banda, nessa variação. E da mesma forma, x maior que delta, maior ou igual a delta, gera essa contradição aqui. Então, não há pontos. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que a minha hipérbole é uma reta. Né? Um ramo dela está justamente aqui. Seria essa uma reta vertical, uma reta paralela ao eixo y, né? Aqui.
Ah, por que abaixo do eixo Y está dizendo que é o primeiro quadrante? Porque tanto faz, né? Se o Y está aparecendo na equação, ele não contribui, né? Então, o x é que tem que ser constante. Então, x constante caracteriza a equação de uma reta que é paralela ao eixo Y no plano cartesiano. Se fosse no espaço, seria um plano. Então, por exemplo, você pode estender essa análise aqui para um hiperboloide. Olha como surge questão, né? Como surge questão. Você poderia analisar um hiperboloide de rotação em torno dos focos. E aí, como que é uma rotação? Como seria uma rotação? Se você não quer usar a métrica euclidiana, você tem que ver um análogo de uma rotação no espaço, né, em torno de um eixo. Então, eu imagino que cada ponto dessa reta que vai sofrer a rotação, ela teria que descrever aqueles quadradinhos que foram vistos na definição da circunferência. De qualquer maneira, o que isso aqui vai ocasionar é um par de planos paralelos. Então, na métrica da soma, um par de planos paralelos pode representar um hiperboloide de duas folhas, né? Olha que legal. Ok? Então, já sabemos que a hipérbole na métrica da soma é um par de retas paralelas. Porque a mesma análise que foi feita para a direita aqui, você pode fazer aqui para a esquerda. E tem aí o par de retas. Eu peço desculpas pelos desenhos aí, não tão bonitinhos como ficaram na apresentação lá, mas o que importa, eu acho que é haver a comunicação aí, ela não depende do quão bonito ficaram as transparências, tá? Eu vou fechar o programa aqui e vou abrir um novo arquivo para não ficar tão pesado, tá? Tudo bem até aí? Se quiserem perguntar alguma coisa. Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Eu não entendi muito bem aquele delta ali, porque onde é que ele está? Ele está no X ali? Sim, eu não consegui entender onde é que ele se encaixa ali, professor. Obrigado. Agora já vou falar de novo aqui. Quando a gente define a hipérbole lá e vai deduzir a equação dela, né, no plano euclidiano, você coloca você adota o sistema de coordenadas aqui, né? E coloca os focos de maneira proposital, cara. Coloca na situação mais fácil possível, mas isso não impede a análise mais geral, né? De que eu poderia ter o foco aqui, ó. Um foco aqui e um foco aqui. Eu poderia ter um foco aqui e outro aqui. Só que a dedução, a didática dessa explicação fica muito mais complicada, né? Então, qual é a situação? A tela não está aparecendo, professor. Opa. Eu não sei se a pergunta é muito básica, é que eu estou entrando agora, sou calor, então, de repente, a pergunta é muito básica e o senhor nem precisa responder, por favor, tá? Não, eu faço rapidinho aqui. Ó, então, como eu posso adotar o sistema de coordenadas mais conveniente, o cara, costume você, porque sabe que as contas vão ficar mais simples, né? Você coloca um foco aqui à esquerda, digamos que ele fosse, por exemplo, menos 4 e 0. E coloca um foco à direita, igualmente espaçado. Se você andou menos 4 para a esquerda, vou andar 4 para a direita. Então, F2, por exemplo, seria 4 e 0. Aí, quem são os pontos que eu estou procurando? São pontos de maneira que esse aqui, ó, deixa eu mudar a cor. Vermelho aqui. Quando eu venho para cá, ó, eu estou projetando ortogonalmente. E depois eu venho daqui para cá, ó. Então, isso aqui, ó, é um cateto do triângulo retângulo. Eu não quero mais a hipotenusa, eu quero os catetos. Então, esse aqui é módulo de Y. Professor, é que a tela não está aparecendo, professor. Bom, eu já compartilhei aqui. Mas aqui não está aparecendo para mim, pelo menos. Não sei se para os demais ela está aparecendo. Não está aparecendo, Mário. Só um pouquinho, então. Vamos de novo aqui. E agora? Agora está iniciando. Agora sim. Já vai fechar aí.
Tá? Então, ó, posso falar? Sim, pode. Tá, então, Pode falar. ó, eu coloco os focos de maneira conveniente. Ah, mas aí está particularizando muito o problema, professor. Não, porque eles poderiam ser colocados em qualquer outra situação. Só que as equações vão mudar. Mas por isso que se usa esse caso mais simples, para que você possa entender do caso mais simples, partir para os mais sofisticados. Então, aqui os focos, por exemplo, nesse exemplo, ó, um foco tem coordenadas menos 4 e 0, e o outro tem coordenadas 4 e 0. Aí eu estou pegando um ponto aqui da parábola, dessa hipérbole, e quero medir a distância até o F1. Ah, mas não é, não é a hipotenusa do triângulo, não, porque aí não é a métrica da soma. A métrica da soma é pegar o y do ponto, e essa distância aqui, que é x, isso aqui é x, ó, ou o módulo de x, né, mais o tal delta aqui. Tá? Então, quando eu falei lá, eu disse assim, ó, um módulo de y mais módulo de x mais delta. É disso que eu estou falando, dessas duas aqui. E também estou fazendo em relação a esse ponto. Então, aí seria x menos delta, ó, seria esse módulo aqui, x menos delta, mais o y também. Seria essa distância daqui até aqui, ó. Certo? Só que o que acontece? Por que ficou menos lá então? Porque é a diferença das distâncias. Ó. É a diferença das distâncias. Então isso aí ocasionou toda aquela análise. Ó. O x mais delta aqui, módulo x mais delta. Nesse exemplo, delta é 4. Aqui, módulo de x menos delta. Isso aqui é igual a 2 alfa, né? O alfa, o que é? É a distância dada na definição. É um número dado na definição. Tá? Então, você tem 2 pontos e um número real dado. Esse número real dado tem que ser menor do que esse 4 aqui. Tá? Então, por exemplo, ele poderia ser 3. Ok? Então, a conclusão que você vai chegar aqui, se fosse aqui 4, se o alfa fosse 4, o alfa fosse 3 e o delta igual a 4, você chegaria à conclusão de que essa igualdade só se verifica se o módulo de x for igual a 4, a 3. Isso significa que o x pode ser 3 ou o x pode ser menos 3. Então você tem uma reta à direita, x constante igual a 3, ou x constante igual a menos 3 à esquerda aqui, assim, né? Antes do menos 4. Né? Ok? Bom, aí se eu aplico essa definição agora para a elipse, né? Bom, o que é a elipse? A elipse é o contrário, é um pouco diferente da hipérbole. Né? Você tem a soma das distâncias. Eu não sei se fui claro ainda, mas eu termino aqui, daí a gente já conversa mais. Não, agora eu entendi, professor. Obrigado. Tá bom? Tá ok. Então aqui, ó, agora eu não preciso do módulo aqui, né? Porque as distâncias já são positivas. Então, quando eu fizer essa análise aqui, colocando o sistema de coordenadas todo do jeito que ficou mais bonitinho ali, né? Tudo de maneira que a vida seja fácil, né, cara? Que a gente respire o melhor ar e tal, né? Então, aqui, ó, o que seria? Aqui estaria o foco, F1, que vai ter coordenadas menos delta e 0. E aí, simetricamente, eu vou colocar outro foco aqui. Delta e 0. Só que agora, o alfa, eu vou exigir que seja maior do que delta. Certo? Aí, o que vai acontecer? Lá na hipérbole, eu disse que o alfa tinha que ser menor que delta. Agora, eu estou exigindo que o alfa seja maior que delta. Quer dizer, esse número é dado, esse alfa é dado, e os pontos F1 e F2 também são dados. De maneira que essa condição seja atendida. O que eu vou conseguir daí? Ó? Vamos lá, vamos falar na distância. Ó. Pego um ponto aqui no plano e quero falar na distância desse ponto até o F1. Vai ser o módulo de y, que corresponde a esse aqui. E aqui, ó, vai ser o módulo de x mais delta.
Então, são os catetos do triângulo retângulo que estaria formado. Vamos colocar só para ilustrar melhor aqui. Esse aqui. Aqui seria a hipotenusa. Mas o que eu quero é os catetos. Então, eu quero x mais delta e y. Então, substituindo essas distâncias aqui, né, você vai ter agora o seguinte. Ó. Aqui, na primeira parcela, eu vou ter módulo de x mais delta mais módulo de y. E na outra parcela, eu vou ter módulo de x menos delta mais o y. Isso aqui igual a 2 alfa. Né? E aí, de novo, eu posso me restringir ao primeiro quadrante aqui, tá? Então, eu vou fazer em 3 partes, ó. Vamos trabalhar no primeiro quadrante, tá? Então, significa que o x está entre... Eu tenho que separar em 3 regiões. Eu tenho que separar nessa aqui, ó. Essa aqui, em que o x é menor que delta. Depois nessa aqui... Oh, desculpa, essa aqui não. Aqui, errei ali. Eu quero separar nessa aqui. X está abaixo de delta e maior ou igual a 0. E a outra, por simetria, vai valer para os outros quadrantes. Então, eu vou me restringir só ao primeiro quadrante aqui. Depois, uma outra análise em que o x está à direita do delta e vai até o alfa. Aqui, esse alfa é o número dado na definição que eu vou marcar também ao longo da reta para dizer que ele tem daqui até aqui alfa. Então, eu vou analisar antes do delta e entre o delta e o alfa. À direita do alfa não vai haver nada, vai ser vazio. Então, o que acontece? Como eu estou nessa região aqui, ó, x está abaixo de delta e maior ou igual a 0, mas ele está aqui, isso aqui significa também o seguinte, ó, que x menos delta é negativo. Tá? E x mais delta é positivo. Por quê, né? Porque ó, é só fazer daqui, né? X menos delta é menor que 0. Agora eu quero fazer, eu vou analisar x mais delta. Bom, mas x é maior que 0, então ele é maior que menos delta. X é maior que menos delta. Por quê? Porque delta é um número positivo dado e o menos delta está à esquerda. Então ele é maior que menos delta. Isso aqui quer dizer que 0 é menor que x mais delta. Então isso aqui é o módulo de x mais delta. E esse outro troca o sinal. Ó. Então esse aqui, ó, vamos escrever ali mesmo. Outra cor. Vermelho. Esse aqui vai ser x mais delta. Esse aqui vai ser, como ele é negativo, vai ser menos x menos delta. Então, eu vou substituir ali, ó. Vamos fazer análise agora aqui. Que legal vai ficar. Ó. Você tem x mais delta, mais... Como o y, eu estou no primeiro quadrante, o y é positivo. Tá? Então, aqui é y. Esse aqui vai ser menos x menos delta, mais y. Isso vai ter que ser igual a 2 alfa. Estou aplicando a definição aqui. Né? O que resultou disso aqui? Olha que legal que é. Ó. Esse x aqui vai cancelar com esse. Esse delta aqui vai somar com esse aqui. Então eu tenho 2 delta mais 2y igual a 2 alfa. Resultado disso aí, né?
significa que você tem uma reta. Um pedaço da nossa elipse, que é aquela curva toda bonitona, né, se transformou agora num segmento de reta também, do mesmo jeito que por causa da circunferência, né, alfa menos delta. Então aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, nesse trecho, ele tem, é uma reta e vai até aqui. Qual é a coordenada, qual é o y de todos esses pontos dessa reta? É o alfa menos delta. É o alfa menos delta. Então isso aqui, ó, y igual a alfa menos delta. Então significa que esse segmento de reta aqui, ele pode ser projetado aqui para baixo, tem outro pedaço da elipse, pode ser projetado para a esquerda do eixo x, do eixo y, e para cima do eixo x de novo, ou seja, é simetria em relação aos dois eixos coordenados. Então esse segmento de reta que acontece aqui, ele vai repetir à esquerda, abaixo, da mesma maneira, simetricamente em relação ao eixo x, né? Ok? Então isso aí já foi a análise obtida quando você está trabalhando nesse trecho aqui. Agora eu vou entrar no outro trecho, eu vou fazer com que o x esteja entre delta e alfa. Desculpa, o delta é aqui, né? Aqui eu errei de novo. Esse aqui vem mais longo. Ele vem até aqui. Essa análise que eu fiz foi por essa parte aqui, né? Agora eu vou fazer essa parte aqui. Daqui para lá. Então eu vou ficar trabalhando com x. O x agora está entre alfa, depois do alfa, desculpa, depois do delta e antes do alfa. Aí o que vai acontecer? Ó? Como esse delta aqui é maior que menos delta, daqui eu posso dizer o seguinte, ó, vamos fazer mais simples aqui. Daqui eu posso fazer o seguinte, ó. Daqui está saindo que x mais delta é positivo, né? Na verdade está saindo que x menos delta é positivo. Porque é só passar para a esquerda aqui, né? X menos delta vai ser maior que zero. Então isso aqui está ok. O x mais delta, bom, como esse cara aqui é maior que zero e zero é maior que menos delta, então eu posso dizer que x é maior que menos delta. E isso aqui implica que x mais delta também é positivo. Então agora eu posso substituir na minha definição ali. Ó. Aqui eu posso substituir as duas expressões. Essa aqui não precisa considerar o sinal. Eu vou tirar o sinal dessa. Então o que eu tenho é isso aqui. Ó. X mais delta mais y mais x menos delta mais y igual a 2 alfa. Tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Por que é isso aqui? Né? Porque esse aqui, ó, muda a cor. Esse aqui, ó, é o módulo de x mais delta, que é positivo. Aqui módulo de y, porque eu estou no primeiro quadrante. Estão dizendo que módulo de y é módulo de y. Tá? Esse aqui é o módulo de y. Esse aqui é módulo de x menos delta. E aqui mais y também. Módulo de y. Isso aqui é 2 alfa. Bom, por que aqui é x menos delta mesmo? Porque x menos delta agora é positivo. Ó. Tá? Então isso aqui vai dar ó, x mais delta, x menos delta dá 2x. Y mais y dá 2y. E aqui dá 2 alfa. Ou seja, você tem aí uma reta que é x mais y igual a alfa. E ali acaba a minha elipse, né? Você tem uma reta que passa um pouquinho à direita aqui, ó.
nesse ponto aqui. Esse ponto aqui ó, é o alfa zero, tá? Alfa zero. E a nossa reta aí, ela vai passar nesse ponto. Nesse ponto. Depois eu faço os desenhos bem bonitinhos ali e reexplico isso aqui, tá? E por aqui. Então, uma reta assim, ó. E aqui uma reta também. Então, você vai ter aí um hexágono, né? Porque você tem esses dois lados aqui, refletem aqui para baixo, depois para cá, e essa figura toda reflete para a esquerda. E menos alfa. E aqui tá mal aqui. Tá mal, tá horrível o desenho, mas é difícil a destreza de uma caneta e uma mesa dessa daqui, tá? Então você tem aí que a elipse, no caso, é um hexágono, né? Um hexágono. O que nos falta? Nos falta a parábola, tá? Então eu vou continuar fazendo aqui mesmo, né? Tá meio pesado já, né? Tudo bem aí, pessoal? Todo mundo acordado aí? Tá tudo bem, sim, Mário, bem interessante. Tá bom. E o interessante é que até agora o é fechado continua fechado, né? A hipérbole ali tem duas componentes, continua, né? Sim, exatamente, se manteve. Se manteve. Todas elas se mantêm, né? Inclusive é o fechamento da circunferência, né? O da parábola também não vai se fechar e vai ser meio surpreendente, né? Então o que seria a parábola, né? Então a parábola, o que a gente precisa? Precisa de um foco. E eu já vou dar as coordenadas aqui, vou chamar ele aqui de 0, delta. Quer dizer, eu vou estar colocando o meu foco no eixo Y. E vou fazer esse ponto simétrico em relação à origem do sistema de coordenadas, pegando o ponto Q, eu vou chamar de 0 menos delta. E aí vou fazer o seguinte, é o foco e aí a diretriz, quem é? A diretriz é y igual a menos delta. Então a situação ficaria assim, ó. Tem aqui o eixo y, aqui o eixo x. Eu estou colocando o foco aqui, 0 menos delta. E estou colocando a diretriz aqui embaixo. Aqui. Só que essa distância é delta, né? E essa aqui é delta. Eu deixei a parábola por último porque eu tenho um senão a respeito da parábola. E é o seguinte, ó. Aqui vai ter a reta diretriz. Ó. Então eu quero falar, ó, na distância de um ponto qualquer de coordenadas xy, eu quero falar na distância dele até o ponto F, mas eu não posso usar a hipotenusa do triângulo retângulo. Então eu tenho que fazer assim, ó, daqui até aqui e daqui até aqui. Tá? Então aqui é x, que vai ser módulo de x. Então aqui módulo de x. E esse cara aqui, ó, é delta, seria o delta, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz errado aqui, aqui não é, aqui tá mal, né? Tá mal. Deixa eu me mudar aqui agora, porque mudar o pincel. Diminuir o tamanho. Bom, então o que ocorre? Se eu quero falar na distância do ponto P até o ponto F, eu vou ter que fazer o delta menos y, em módulo, por garantias, né? Então eu vou ter assim, ó. Deixa eu escrever primeiro a distância do ponto P até o ponto F. Então a distância, ó. Distância do ponto P até F, conforme a métrica da soma, vai ser módulo de x mais o valor absoluto de y menos o delta.
Seria o mesmo que fazer assim, ó. Eu pego tudo isso aqui, que é o delta, e retiro o y do ponto. Como eu estou falando de valor absoluto, porque esse ponto poderia estar para cima aqui, né? Então, dá exatamente esse módulo de y menos delta. Agora eu quero falar na distância desse ponto até a diretriz. Então, aqui que eu tenho um senão. Né? Que seria o seguinte, ó, você vem daqui até aqui. Só que quando eu faço isso aqui, cara, eu estou falando no menor caminho ligando dois pontos. E é justamente, a gente usou assim. A gente usou assim. E o rapaz do trabalho dele lá também usou assim. E uma outra menina que eu vi ali, que eu acho que deu origem ao trabalho do cara lá, também fez isso aqui. Tá? O que aconteceu? O que acontece? Eu pensei em fazer o seguinte, né, mas eu não quis preparar para vocês aqui, porque precisa testar antes. Né? Que é o seguinte, já que eu quero caminhar pelos catetos, seria natural eu pensar em andar por catetos também ao longo dessa trajetória, que eu não sei se é possível. Né? Então você andaria pelos catetos, você descreveria vários retângulos aqui. Uma semicircunferência inteira aqui, né? Que todos os ângulos seriam retos. Mas acontece que existe uma maneira de driblar isso, porque dá uma indefinição de qual medida você está usando, né? Você pode driblar isso dizendo assim, bom, eu vou pegar a menor soma dos catetos. Então eu estaria andando ao longo de um triângulo isósceles, né? Em que o outro vértice caminha sobre uma circunferência. Né? Então ficou fixado numa circunferência. Eu não experimentei fazer isso. Mas aí vai mudar o formato da parábola. Mas e como é que é o formato da parábola dessa maneira aqui? Aqui, ó, seria y mais delta. Né? Então a distância do ponto P até a reta R ali é y mais delta. Y mais delta, né? Porque o y aqui está pegando positivo ali, tá? Y mais delta. E existe uma simetria em relação ao eixo que contém o foco, do mesmo jeito que na métrica tradicional. O que acontece aqui? Eu vou ter essas duas coisas iguais, quando o módulo de x mais y menos delta for igual a y mais delta. Certo? E aí eu vou ter que analisar duas situações. Uma delas é que o y está acima dessa linha aqui. E a outra quando ele está abaixo ou é o próprio, né? Então vejamos isso aí. Digamos que o y seja maior que delta. Tá? Primeiro aqui. Y maior que delta. Isso aqui significa que y menos delta é positivo. E isso aqui quer dizer que módulo de y menos delta é igual a y menos delta. Olha que legal que vai ser. Como eu estou trabalhando no primeiro quadrante, aqui o x é positivo. Então eu teria assim, ó, x é maior ou igual a zero, tá? Então isso aqui seria equivalente a dizer o seguinte, ó. Módulo de x mais módulo de y menos delta é igual a x mais y menos delta, que é igual a esse aqui, ó. Certo? Então o que você está me dizendo, né, cara? Não tem nada errado aí, não. Não sei se está saindo como eu tinha previsto aqui. Y menos delta, y mais delta. Y é positivo, tá ok. É módulo de y menos delta. Então isso aqui, ó, eu tô aplicando essa definição. Ó, o módulo de x está aqui. Módulo de x está aqui. Módulo de y menos delta está aqui. Aqui. Então isso aqui está dizendo assim, ó, que x mais y menos delta tem que ser igual a y mais delta naquela região.
Ou seja, a partir de um determinado valor, o x é constante. Então, daqui, ó, daqui eu estou tirando que x é 2δ. Ou seja, ó, o gráfico disso aqui ficaria assim, ó. Esse trecho marcado aqui, ele define um segmento, né, de comprimento 2δ. Então, esse mesmo valor aqui, esse mesmo comprimento, é marcado a partir daqui. Ó. Vamos fazer em outra cor. É marcado a partir daqui. Então, isso aqui é 2δ. Ou seja, a partir desse ponto aqui, onde é que está o y? O y está nessa altura aqui. Y é igual a delta, né? Então, ó, quando a partir desse valor aqui do x para a direita, né, significa que eu tenho aqui uma reta vertical assim. O x é sempre 2δ, né? E antes, aí eu vou ver o que acontece quando o y for menor do que delta. Então, y, opa. E mais para baixo aqui. Então, agora é essa região aqui, ó. Y menor ou igual que delta. Isso aqui significa que y menos delta é negativo. Ou é não positivo, né? Menor ou igual a zero. E isso aqui é o mesmo que dizer que o módulo de y menos delta é igual a menos y menos delta. Aí se vem aqui, ó, e usa a definição, né? Ó, módulo de x mais módulo de y menos delta igual a y mais delta. Muito bem. Isso aqui é x. E esse aqui troca o sinal. Fica menos y menos delta. Igual a y mais delta. Resultado disso, né? Você tem aí uma reta que passa pela origem, né? Que é essa aqui, ó. É x menos y igual a y mais delta. Que é equivalente, né? Aqui não tem o delta, né? Que é mais delta aqui também. É equivalente a dizer que x é igual a 2y. Ou seja, quando o x for 2δ, o y é delta, né? Então você tem essa reta aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo o desenho para ficar menos borrado, tá? Então você tem esse aqui, ó. Eixo x, eixo y, pincel, mudar pincel, não, cor, vermelho. Aqui 2δ, e delta, e aqui passa a reta. Daqui para cá ela é vertical, e daqui para cá ela faz isso. E a simetria da situação toda, quando você troca o x por b do x, ela indica que você vai ter esse mesmo desenho rebatido para o lado esquerdo aqui, né? Então essa aí seria a parábola, né? Mas, para vocês visualizarem melhor os desenhos, que eu acho que é o que está todo mundo curioso, né?
ficar mais perfeitinho, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui no GeoGebra, tá? E aí eu mostro ali algumas coisas interessantes aí que fecha a palestra e deixa os estudantes assim mais motivados ainda, tá? Eu vou só interromper o compartilhamento aqui e vamos compartilhar outra tela. Cadê ele, cara? Não tô achando aqui no Chrome, janela, aqui. Todo mundo tá vendo o GeoGebra, hein? A tela do GeoGebra? Sim. Sim. Perfeito. Então, olha só, eu escrevi essas equações aqui e não apaguei o arquivo para poder rebater elas, tá? Então, o que acontece aqui, ó? O que eu estou fazendo é usar a definição de cada uma delas, ó. Então, o que diz aqui? Eu acho que vocês enxergam, inclusive, a entrada de dados aqui, né? ABS de X mais ABS de Y igual a 1. Sim, Então, sim, a gente vê a entrada. Beleza, então. Então, vocês veem aqui, ó, o valor absoluto de X mais o valor absoluto de Y corresponde a você usar a definição da circunferência na métrica da soma. Qual é o gráfico que o nosso querido GeoGebra faz? Quadrado. Dá para provar que é um quadrado, tá? Evidente, com geometria analítica aí, fica fácil de ver que é um quadrado, não tem grandes raciocínios aí, né? Quando você aplicar a definição da hipérbole, onde é que está ela aqui? Aqui, ó. Aí você tem esse par de retas paralelas aí, né? Deixa eu só mudar a cor aqui, porque tem um objetivo, tá? Quando você usa a definição da hipérbole, quando você usa a definição da elipse, você tem aquela figura ali, que eu vou colocar em cor verde. Esse verde aqui está bom. Certo? E quando você usa a definição de parábola, então, onde é que ela está? Aqui, aqui, ó. Espera aí que eu vou colocar em cor branca. Certo? E aí, então, eu acho que dá para finalizar aqui e explico por que essas cores, né? São as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, aí, incluindo o branco, né? Para homenagear aí o Mateando e agradecer pelo convite feito, né? Eu pretendia exibir para os estudantes aqui algumas animações ainda para ilustrar de onde sai a origem dessas curvas, né? Mas aí eu vou me estender demais, então de repente pode ficar para uma outra oportunidade que quiserem me dar essa honra aí, né? Só para finalizar, eu queria dizer o seguinte, né? Quando eu falei em rotação, eu estou falando de rotação, por exemplo, imagina que você tem um terceiro eixo Z saindo aqui da tela, tá? Então a rotação seria você pegar uma reta paralela ao eixo Z e essa reta teria que descrever o caminho vermelho, certo? A mesma coisa teria que ser realizada pelas outras curvas, mas eu acho que haveria algum problema. Não haveria problema nenhum, inclusive para essa reta aqui. Você ficaria com uma espécie de um poliedro, né? Com uma quina branca para ilustrar um paraboloide. Você teria, dependendo do modo como rotacionar, em torno de qual eixo rotacionar a curva verde, você vai ter também um outro poliedro aí que não é nenhum daqueles regulares aí conhecidos, né, mas é um poliedro. A amarela é a mais interessante, porque vai ficar algo semelhante a esse vermelho aqui, só que saindo na direção paralela ao eixo Z, né? Só que aí você precisaria estudar melhor essa coisa de como se fazer rotações em torno de eixos usando a métrica da soma. Na verdade, existe um vasto campo aí de pessoas que estudam isso, com bastante trabalho publicado em torno da geometria dessas coisas e como ficam os teoremas matemáticos aí que dependem da forma de
da métrica da soma, né? Depende da métrica baseada no Teorema de Pitágoras. E eu tenho um site da Universidade de Portugal onde eles fazem rodas quadradas, né? E essas rodas rodam em cima de pistas que não permitem que haja ondulação no carro que tem essas rodas, né? É claro que são projetos assim para ensino, né? Não imagino que aquilo seja usado para confeccionar rodas de automóvel, nem automóveis, por exemplo, tá? Acho que era isso aí. Eu queria, antes de abrir, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Depois, no final, eu falo uma coisa que eu gostaria de falar, tá? Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Então. Deixa eu abrir aqui. Tem muita gente? Tem muita gente? Agora nós somos 34, mas a gente já foi mais. É que aí vai chegando o horário, o pessoal tem outros compromissos e sai, mas tinha bastante gente assistindo. Tinha uns 40 e poucos. Adorei, Mário. Vem, chega aqui pertinho. Tu foi meu professor de álgebra linear e geometria analítica, né? E eu vi as cônicas pela primeira vez contigo. E eu não tinha pensado ainda como seriam as cônicas com essa métrica, que não é a mais usual, né? Do espaço euclidiano. Eu achei muito bacana. E bem, a gente vai abrir para as perguntas, né? Mas eu queria saber de ti, eu não sei se tu chegou a pensar, né, na questão, eu achei bem interessante a hipérbole, ela não tem assíntotas, né? Tipo, no euclidiano não tem assíntota, né? Não tem assíntota. Isso. Duas retas paralelas, né? É como se ela fosse, né? A assíntota, né? Ela que não vai pensar pela origem, né? Como se a assíntota dela fosse ela mesma, né? É que, na verdade, quando a gente fala nas assíntotas na métrica de Euclides, aquela, né, na métrica pitagórica aí, né, aquelas assíntotas são são as geratrizes do cone, né, que dá origem à hipérbole, né. Então, é natural que quando tu aproxima o cone, aproxima o plano de interseção com o eixo do cone, vai dar aquelas assíntotas, né. Mas aqui, no caso, não é a mesma. Mas poderia pensar, eu cheguei a pensar nisso, ó. O que daria, como é que nós geraríamos um cone usando a métrica da soma, né? Bom, teria que pegar duas retas concorrentes e fazer com que o giro descrevesse o quadrado, né? O que seria a interseção de um plano paralelo a uma geratriz, né? Paralelo a uma geratriz, não, paralelo ao eixo de simetria, né? Ao eixo de rotação. Dá alguma coisa meio esquisita, mas eu acho que não vai dar a mesma coisa, não. A Miriam fez uma pergunta interessante ali no chat. Miriam, não sei se tu quer abrir o microfone e perguntar, se tu quer que eu leia. Pode ser, eu vou. Eu fiquei pensando, na verdade, não fiz conta nenhuma, mas fiquei curiosa para ver como seriam as retas na métrica da soma. Na métrica da soma. Qual é a definição de reta que a gente usa? É que realiza a menor distância entre dois pontos, aí... Não, aí tá. Aí já não sei como é que fica, né? Para mim, aí é que tá a diferença, né? É que a menor distância entre dois pontos é coisa que veio depois, né? Mas originalmente, eu acho que quando você fala na geometria analítica, né? Você vai falar na geometria analítica, você vai falar na condição de alinhamento de pontos, né? E aí eu acho que ainda não está entrando o Teorema de Pitágoras, só está entrando a noção de reta, né? Mas eu pensei assim, se utilizasse essa métrica da soma com a noção de menor distância de dois pontos, teria um sério problema, né? Porque talvez você pudesse fazer assim, ir descendo de um ponto a outro por escadas e minimizando essas somas. Mas aí vai acabar surgindo coisa de continuidade, né? Aí eu não faço nem ideia, né? Mas aí eu fiquei pensando com a pergunta, assim, porque eventualmente as assíntotas que a Lisandra estava procurando... A gente não está enxergando porque a gente está procurando retas usuais, passando pela origem. Mas talvez tenha uma escadinha saindo da origem que fique a assíntota dessa hipérbole. Aí eu acho que sim. Pode ser. Pode ser. Infinitas até. Ou um número finito de assíntotas, não sei. Sim. E uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, é que talvez assim, eu gosto da matemática, sim, da matemática. Ela não importa se ela é pura, se ela é aplicada. Eu gosto de matemática, né?
E acho assim que a contribuição que a matemática pura dá, em geral, para aplicações, ela vem muito mais forte quando se pensa ela por ela mesma. Os grandes problemas aí da história foram resolvidos, né? Dessa maneira, pensa a matemática, deixa o cara pensar no que tem que pensar lá e se vier aplicação ou não se sabe. Ela pode vir de imediato, pode vir lá no futuro. Mas uma coisa que eu gosto de salientar nisso é o seguinte, porque tem aquela mente mais purista, né? Tem aquela mente mais concreta, né? Para que eu vou fazer com isso aí, né? Eu não gosto muito dessa pergunta, mas eu convivo com pessoas que fazem ela o tempo todo, né? Então, o que acontece? É que assim, ó, existem problemas. Há muitos anos atrás eu li uns artigos, assim, os abstracts, né? Os abstracts, assim, porque nessa altura da vida eu olho um artigo e vou ver assim, se uma variável tem índice, tem subíndice, eu já não leio, cara. Eu só vou no dia. Então, o que acontece assim, ó, acho que num trabalho sobre otimização, publicado lá na USP, eu acho que foi um congresso ou foi uma coleção de material a respeito da pesquisa de problemas de otimização, né? Eu entendi assim, ó, que a princípio a métrica da soma ela pode ser usada para problemas de otimização de maneira a não envolver derivadas. Por quê? Porque na métrica da soma o módulo de x, o módulo de y não tem derivada, né? Então você quer achar pontos de mínimo, pontos de máximo, analisando essas particularidades que a função módulo possui, para não envolver derivadas. E por que não envolver derivadas? Por causa dos algoritmos que ficam mais pesados, né? Eles ficam muito mais... Eu trabalhava com isso aí no doutorado, e os algoritmos, assim, eu não cheguei a investigar isso aí, né? Mas eu tinha a noção de que quando os algoritmos que eu usava para fazer a otimização, eles estavam procurando o ponto de ótimo, eles se perdiam justamente nos pontos onde poderiam haver picos, né? Então a métrica euclidiana não era a melhor, assim, né? Aí você estuda a regularização dessas coisas aí. Eu não sei se o Adriano tem, mas o Adriano que sabe melhor, deve saber melhor disso aí, muito melhor, né? Mas eu li algumas coisas a respeito na época e era interessante por causa da possibilidade de trabalhar com problemas de otimização sem uso de derivadas, né? Interessante. A Ticiane escreveu ali no chat, elogiando, né, a tua palestra. Eu vou te ler o que ela disse ali. Excelente palestra, Mário. Parabéns. Matei a saudade das tuas aulas. Abraços. Imagino. Obrigado, Ticiane. Um abração para ti também. Aqui no chat não tem mais perguntas. Eu não sei se alguém mais tem. Alguma pergunta? Mário, como sempre, as tuas aulas são maravilhosas. Só peço desculpas aí pelo improviso, que eu tive que rascunhar tudo ali, mas eu fiz as slides e eu não sei o que acontece, que eu não estou conseguindo que ele fique no modo apresentação para vocês. Para mim ele estava aparecendo, mas para vocês não aparecia. Tá? Eu acho que deve ser alguma coisa no sistema mesmo. A gente no compartilhamento de tela, né? Isso. Então, bom, eu vou tecer um comentário aqui, Mauro. Quero primeiro te parabenizar pela palestra, né? Assim, reafirmar aquilo que o Dilson falou, tu foi um dos grandes incentivadores. Isso é uma coisa assim que todo mundo passou por ti, que fez mestrado, doutorado em matemática, pelo menos do meu ciclo, né, de conhecimento, todo mundo sempre comenta sobre as aulas do Mário como, assim, grande motivador, assim, tu realmente nos fazia pensar. Vou destacar uma coisa aqui, assim, ó, que eu acho que é uma coisa para todo profissional, assim, ó. Eu não sabia se tu chegava em aula com problema ou sem problema, assim, ó, tu chegava, tu te transformava, e tu fazia assim, ó, fazia a matemática parecer a melhor coisa que tinha na vida, e aquilo contagiava, a gente acreditava em ti, entendeu? Tu tava no mal de vetor e conseguia botar emoção no negócio, assim, pá, isso aqui é usado lá com os caras que aí medidas aqui, começava a dar, e aquilo serviu não só para mim, eu digo, porque foi para todas as pessoas com quem eu conversava, assim, serviu de muita motivação, né? Que bom. E uma coisa que... Então eu quero te agradecer por aqueles momentos e pelo momento de hoje. Como diz a Ticiane, me fez relembrar aquelas ótimas aulas. Então, quando abriram para perguntas aí, eu me lembrei de uma história, né? Uma história que contava a respeito do Isaac Newton, né? Que quando o Isaac Newton publicou a teoria da gravitação universal, da teoria da gravidade, né? A gravitação universal não, da gravidade.
ele se tornou uma pessoa muito conhecida, só que ninguém sabia quem era ele, porque não tinha retrato, não tinha internet, já não tinha nada, né? Então o cara, o rosto não era conhecido, né? Então a rainha da Inglaterra, na ocasião, lá deixou a encargo dele uma carruagem com um cocheiro, né, para levar ele pelas universidades da Inglaterra inteira lá, né? E aí ele percorria de universidade em universidade fazendo a apresentação das teorias dele, e quando abriam para perguntas, né, ele respondia tudo e tal, assim. E aí um dia ele estava muito cansado, né? Ele já estava bem cansado. E aí ele pegou e disse o seguinte, né, que quando o cocheiro disse para ele o seguinte, assim, não, ô senhor Newton, quando eu já assisti tantas vezes a sua palestra, tantas vezes o senhor falar disso aí, que eu sou capaz de eu responder questões no seu lugar, né? Disse, pô, mas então na próxima universidade, faz o seguinte, tu palestra no meu lugar e me deixa descansando um pouco lá, eu fico lá na plateia para te prestigiar, né? E aí o cara pegou e aceitou, né? E aí ele foi lá para uma universidade, fez a palestra, apresentou toda a teoria da gravidade e tal, lá, resolveu um monte de problemas, explicou um monte de problema das marés, resolveu tudo, né? Palestrou assim, é um gênio, né? O cara foi lá e deu conta do recado. E aí abriram para perguntas, e alguém fez uma pergunta lá, e o cara disse assim, olha, essa pergunta é tão simples de responder que eu vou deixar pro rapaz que está dirigindo a minha carruagem. Então, a mesma coisa, eu vou dizer a vocês, se vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer, você pode fazer para o meu irmão que está presente aí, que ele vai ter prazer em responder vocês. O Tiago está escrevendo que sente saudade das tuas aulas. É claro que eu estou brincando, tá? É claro que eu estou brincando, hein, viu? E sempre foi muito regada. Ah, sim. Muito regada a história, né? Eu gosto. Isso. E o Thiago tá falando que faz 8 anos da defesa, né? A Miriam disse que foi uma história bem divertida. Eu não sei, gente, se mais alguém tem alguma coisa para perguntar. Adilson, onde é que tu anda? Outro aqui só ouvindo só. Só tá. absorvendo. Não, porque o Adilson tu tá de dono da sala, não sou eu, Adilson, tá? Por isso eu mudo aqui. Então, mas deixa eu só explicar uma coisa. Eu contei essa história, essa brincadeira aí, porque na verdade quem fez todas essas contas aí foi meu irmão, né? Eu só entendi depois, mas ele que botou a mão na massa lá e esmiuçou tudo e aí a gente submeteu o negócio, mas depois deixou de lado. Uhum. Então, interessante. Parabéns então para ti, pro Getúlio também. Parabéns para. Parabéns eu não sei se ele está presente ainda aí, né? Não sei se ele está presente ainda. Ele estava no começo, ele né? Agora não está aparecendo aqui. Que pena. Internet, sabe como é que é? Pode ter caído pode ter várias coisas. Assim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Mas se tiver mais perguntas, pode perguntar aqui. Ele não tá, eu tento responder aí. Mas essa aqui é o mais... sim, uma que eu esqueci de falar, né? Que é assim, ó, eu não sei que... E talvez tenha alguma conexão com as que fizeram até o momento, mas talvez assim, ó, precisa pensar na maneira de calcular a distância de um ponto a uma reta, admitindo a reta como já sabemos, né? E na definição de parábola, tentar entender como ficaria no caso da distância ser usada também como a métrica da soma ao longo de um dos catetos de um quadrado, né? De perímetro mínimo, acho que é, né? Dentre todos os quadrados, acho que é, né? O de perímetro mínimo, dentre todos os retângulos de perímetro mínimo, acho que é o quadrado, né? Então, acho que seria o caso de usar ali uma soma dos catetos adaptada, né? E aí eu acho que a forma talvez mude, né? Uhum. Pode ser. Então, bem, se mais ninguém tem perguntas, então... Meu irmão, volta aí, cara, volta aí. Vamos esperar o Getúlio. Vamos esperar. Ele caiu, ele disse que a internet dele estava instável, caiu, né? A internet Bom, está... de qualquer maneira, se ninguém mais tem perguntas, né, eu queria fazer uma coisa para encerrar aqui, mano. Claro, só deixa eu dar 2 avisos enquanto o Getúlio... Claro. Tá? Um aviso é o seguinte, a Patrícia, que ela é da UFSM, né, pediu para divulgar que as inscrições do mestrado em matemática lá se encerram hoje, tá? Estão abertas, mas se encerram hoje, tá? Então, o pessoal interessado em se inscrever para o mestrado pode se inscrever, tá? Entrar na página do PPGMAT, tá? Da UFSM, e aí se inscreve.
E o outro aviso que eu tenho que dar é com relação à próxima palestra, né? Que vai ser na próxima sexta-feira, que é a professora Saládia Della Flora, tá? Da área de álgebra, que é professora lá da UFSM também. A gente vai fazer a divulgação, então, e para quem está inscrito aqui, para quem preencheu o formulário de presenças, a gente envia também a divulgação. Tá bom? Eram esses 2 avisos que eu tinha, Mário. Não sei, ficar à vontade. Tá bom. Eu queria agradecer de novo aí a oportunidade que vocês deram, né, para o convite, né? Sempre lembro de mim aí, né? Pode chamar, que não tem problema. Enquanto eu tiver com gás aí, eu colaboro sempre. É um prazer. E a outra é o seguinte, eu não sei se isso vai ficar tudo gravado, não sei se é só a aula. Fica gravado. Fica gravado. Adilson? Adilson, eu não estou te enxergando. Fica gravado, sim, tá? Certo. E a gente vai colocar no YouTube. Tá. Tá? A gente tem um canal, tá? Certo. Um canal no YouTube. E aí todas as palestras do Mateando, a gente está colocando lá no canal, tá? Eu vou ver se eu coloco no chat aqui o link para quem quiser ver as anteriores. Não, a gente grava até onde tu quiser. Tu quer parar de gravar Não. agora? Pode gravar, não tem problema. Não. Tá. É o seguinte, infelizmente ele não está mais presente, né? Ele caiu a internet, mas eu queria fazer um agradecimento público aqui ao meu irmão, né? Desculpe se eu ficar meio emocionado, né? Mas é uma pessoa muito importante na minha vida, né? E a gente conviveu muitos anos assim, desde minha adolescência lá, quando eu resolvi fazer matemática, eu já estava na universidade, mas muito por incentivo de uma outra professora. O meu irmão foi meu professor na Universidade de Santa Maria, lá no primeiro ano de matemática. Era um professor, assim, primoroso, né? Um tremendo professor mesmo. E eu sempre procurei espelhar um pouco das minhas aulas na maneira como ele conduzia as aulas, né? E o que eu mais gostava nas aulas do meu irmão foi aquilo que eu procurei cultivar ao longo da minha vida profissional, tenho procurado cultivar ao longo da minha vida profissional, que é, assim, o estudo criterioso, detalhado das coisas em matemática, para não deixar nada passar em branco, assim, né? E principalmente as correlações que você acaba fazendo na sala de aula com as matérias que você estuda no curso, ao longo do curso todo, né? Ele fazia isso muito durante das 2 disciplinas que eu fiz com ele, né? E devo essa coisa essa característica que o Giovanni comentou aí, né, de que eu era um grande incentivador e tal, por ter aprendido com ele, porque eu vi o quanto aquilo era saboroso para ele, né? E como acabava passando para a gente, né? Então eu, como fui um aluno dele, não espero ter sido um aluno à altura do professor, né? Mas se tive sucesso na minha vida profissional, assim, muito é pelo cuidado, pelo zelo e pela dedicação dele, né? Meu irmão, forte abraço aí, saudades. Que bonito, legal, Mário, legal que legal. Emocionante mesmo, mas tenho certeza que ele deve se orgulhar muito de ti, pelo professor que tu és e pelas... se tu perguntar para qualquer pessoa que foi teu aluno, a gente só tem elogios para te dar. E bem, vocês são generosos. Muitos de nós muito obrigado. Só soubemos que existia mestrado quando tu falou. Eu fui não sabia que existia matemática além, sabe? E as coisas que tu apresentava também, dando um enfoque diferente, é como o Giovanni falou, assim, tu nos incentivava a estudar mais, né? Mais e mais. Tá bom. Muito legal mesmo. Obrigada mesmo, Mário. Eu que agradeço, sou muito generoso, obrigado. Valeu mesmo, Mário. Obrigadão. Tá bem? Não sei se mais alguém da comissão quer falar alguma coisa, Adilson? Adilson? Não, sem pergunta, só agradecer mesmo, professor. Tá bom? Então tá, obrigada mais uma vez, obrigada a todos que nos assistiram, tá? Então, sexta-feira que vem, dia 20, às 14 horas, a gente tem mais uma outra palestra da Sarádia, tá bem? Então, tchau, boa semana para todos. Um abração.
Isso.